A aula de hoje trata sobre teste de hipótese de diferença com até dois grupos, nos casos em que a variável dependente tem distribuição normal. A estatística inferencial para teste de hipótese de diferença ela pode ser usada em duas situações: no planejamento do estudo, para realizar o cálculo amostral, chama-se análise, uso ad hoc, e também após os dados serem coletados da metodologia, pós-hoc. Na análise pós-hoc, 4 parâmetros importantes devem ser calculados: o erro tipo 1, o erro tipo 2, ou poder estatístico, a magnitude de efeito e o seu intervalo de confiança. Vamos tratar agora da magnitude de efeito, que nada mais é do que um parâmetro que quantifica a intensidade do efeito, seja ele diferença ou associação. Existem duas grandes famílias de magnitude de efeito: a família D para diferença e a família R para associação. Nos tipos D, existem 4 básicos tipos: a diferença bruta entre as médias, D de Cohen, G de Head e delta de Glass. Essa magnitude ela é usada para calcular erro tipo 2, o poder e o tamanho amostral. Nessa tabela bastante informativa, nós temos na primeira coluna cada um dos tipos, a sua descrição e um valor que representa a hipótese nula, está em vermelho. Muito importante esse valor. Então, para todos esses tipos, a hipótese nula é zero, que ocorre quando as médias dos grupos são iguais. Nós temos aqui na segunda coluna as equações. Veja que as magnitudes de efeito D, G de Head e delta de Glass, elas são dadas por uma razão, em que no denominador existe a variabilidade. O numerador a gente tem a diferença entre as medidas de tendência central e o denominador a variabilidade. Esses 3 tipos são mais recomendados do que a diferença bruta entre as médias, justamente por considerar a diferença entre as medidas de tendência central e a variabilidade. A terceira coluna nós temos cálculo para o desvio padrão. Desses 3, pelo cálculo do desvio padrão, o mais prático de se fazer e o mais confiável é o G de Head. Nele, basta saber o tamanho amostral por grupo, o desvio padrão por grupo, que se pode calcular a variabilidade dada pelos dois grupos. A quarta coluna é dada pelo erro padrão. O erro padrão é extremamente importante para calcular o intervalo de confiança. E a última coluna nós temos aqui o cálculo do intervalo de confiança. Na verdade, são 2 equações somando ou subtraindo a magnitude de efeito do score que foi usado para o nível de confiança ou nível de significância versus o erro padrão. Aqui nós temos gradações da magnitude de efeito. O que é uma magnitude de efeito muito baixa, baixa, moderada e alta? Então existe aqui uma faixa de valores, menos 0,2 muito baixo, 0,2 até menos 0,5 baixo, de 0,5 a 0,8 moderado, a menos 0,8 moderado, e igual ou superior a 0,8 alto. Então nós temos problemas aqui de magnitude de efeito que são problemas que existem na natureza, que tem diferença muito baixa, baixa, moderada ou alta. Quanto mais alta a magnitude de efeito, menor o tamanho amostral necessário para fazer o teste de hipótese. Esse slide aqui mostra a equação do cálculo do G de Head. Basicamente nós temos diferença entre as médias dividida pelo desvio padrão combinado entre os grupos. Aqui está a equação do desvio padrão combinado, onde N1 e N2 são os tamanhos amostrais, S1 e S2 são os desvios padrões. Esse próximo slide mostra o cálculo do intervalo de confiança. Então nele vai ser usado um parâmetro, um score Z ou um score T, que vem do nível de significância ou nível de confiança. Basicamente se pega a magnitude de efeito, D de Cohen, G de Glass, delta de Glass ou G de Head,
o score do nível de significância Z ou T e o erro padrão. Aqui nós temos a equação para a diferença bruta entre as médias, simplesmente a diferença entre elas, e o cálculo do erro padrão que vai ser usado no cálculo do intervalo de confiança. A próxima parte dessa primeira parte dessa aula é o cálculo amostral. O cálculo amostral ele é feito no planejamento do estudo, do projeto de pesquisa. Então, 4 parâmetros são comuns tanto ao cálculo amostral como à análise dos dados que é feita pós-hoc. Quais são eles? O nível de medida da variável dependente, se vai ser normal, ordinal ou dicotômico. O número de grupos, 1 ou 2 grupos. No caso aqui trataremos com 1 ou 2 grupos, mas é possível também mais de 2 grupos. Se os grupos são pareados ou não. O pareamento ocorre quando 2 grupos são relacionados ou dependentes, causando uma redução na variabilidade. E o quarto fator é o nível de significância. Aqui nós temos um diagrama mostrando algumas possibilidades de cálculo amostral para questões de pesquisa. Então nós temos 3 tipos básicos de questão: descritiva, hipótese de diferença, hipótese de associação. Pegando o caso apenas da questão descritiva, existem pelo menos 2 opções: o cálculo para a população finita e infinita. Para cada uma das hipóteses, nós podemos ter cálculos para dados com distribuição normal, ordinal ou dicotômica. Pegando aqui apenas o caso de dados com distribuição normal, podemos ter situações com um único grupo, com 2 grupos ou mais de 2 grupos. No caso de um único grupo, existem pelo menos 2 opções: unicaudal e bicaudal. Para cada um desses 2 últimos, 2 grupos e mais 2 grupos, nós temos pelo menos a opção de grupos pareados ou não pareados, e cada um deles pode ser uni ou bicaudal. Então aqui nós temos 2 opções para a questão descritiva. Dentro dos dados normais, 2 opções para um grupo, 4 para 2 grupos e mais 4 para mais de 2 grupos. Aqui embaixo nós temos o total geral calculado de opções. Então dá um total, isso é uma estimativa conservadora, de 62 tipos de cálculo amostral. Quando o cálculo amostral é realizado, algumas correções precisam ser feitas na magnitude de efeito quando se trabalha com um grupo ou com 2 grupos pareados. Então, quando se trabalha com um único grupo, a magnitude de efeito que vai ser usada é aquela que você obtém dos dados multiplicado pela raiz quadrada de 2. Quando se usa 2 grupos pareados, então a equação é um pouco mais complexa. É aquela obtida pela análise dos dados, G de Red, D de Cohen, delta de Glass, dividida pela raiz quadrada de 1 menos o coeficiente de correlação entre esses dados pareados. Aqui nós temos o cálculo, a equação do cálculo amostral, quando o tamanho amostral dos 2 grupos é o mesmo, que a maior parte das situações é assim: as pessoas planejam tamanhos amostrais iguais para os grupos, mas depois, quando é fazer análise, pode haver uma perda no grupo e eles ficarem desiguais. Mas na hora do planejamento, comumente se planeja tamanhos amostrais iguais entre os grupos. Então nós temos aqui que essa equação informa o score Z, que vai dar o poder. 1 menos beta é o símbolo para o poder. Então nós temos aqui a magnitude de efeito, que pode ser o D de Cohen, G de Red, delta de Glass. O tamanho amostral por grupo, mais uma vez o tamanho amostral por grupo, o score Z do nível de significância que se escolheu, se coloca nessa posição e nesta outra posição aqui. O mínimo de poder estatístico recomendado é 80%. Esse poder ele influencia no tamanho amostral. Quanto maior o poder, maior o tamanho amostral e mais caro fica o estudo. Então o resultado que se vai obter com essa equação é um score Z. E para saber a probabilidade, usa-se a função dist-norm no Excel para obter a probabilidade do poder estatístico.
No caso do cálculo amostral, para um grupo só, quando ocorre? Quando se vai pegar uma amostra e vai se testar que a média daquela amostra é diferente da média da população obtida num outro estudo por outras pessoas. Então se tem apenas um único grupo, a chamada One Sample t-test ou One Sample z-test. A magnitude de efeito que vai ser usada no lugar desse D aqui da equação é a magnitude de efeito corrigida, multiplicada pela raiz quadrada de 2. No caso de dois grupos pareados, quando se planeja fazer um estudo com dois grupos pareados, também precisa fazer uma correção da magnitude de efeito que vai ser inserida nessa equação. O valor que vai ser inserido na equação vai ser aquele valor que foi coletado da literatura, que é um parâmetro baseado na literatura, dividido pela raiz quadrada de 1 menos o coeficiente de correlação entre os grupos pareados.